Seção 5 da carga de processos e procedimentos. Pessoal, nós vamos ver aqui nessa seção, essa parte da carga de processos e procedimentos significa o quê? Isso da carga. Da carga é quando a administração vai e entrega ali, né, um procedimento, um processo ali para o encarregado, para o militar fazer sua defesa, ou até o defensor, né, um advogado ali do militar, fazia a defesa do militar. Então, a administração ela tem que se cercar de alguns procedimentos para evitar aí, né, que se extravie nesse documento, que o documento seja danificado. Tem documentos que as peças deles são únicas e caso a administração não siga essas recomendações, é muito fácil que esse processo, às vezes, aí, suma, se extravie aí, traga prejuízo para as apurações. Então, vou abrir novamente os slides. Voltar na apresentação. Está abrindo aqui. Então, seção 5 da carga de processos e procedimentos. Continuando, artigo 8º, fotocópias de autos completos poderão ser fornecidas às expensas do requerente, sempre que o interesse for apenas dele. Observe isso aqui, gente, porque já caiu em questão de prova, eu já vi umas 2 questões sobre isso aqui. Olha, primeira palavra, poderão. Não vi questão sobre essa palavra, mas em diversas questões aí, eles mudam, né, o poderão por deverão, que torna o fato aqui obrigatório, e não é uma faculdade, ou seja, poderão ser fornecidas, não é obrigatório esse fornecimento. Outro ponto importante é que caso, né, o interesse for apenas do militar, do acusado, de quem estiver tirando esse procedimento da administração, as expensas vai ser só desse requerente. Tem questão que ele vem cá e coloca as expensas da administração. Então, vai tornar a questão errada. Então, tem que ter cuidado com essa palavra aqui, requerente. Continuando. Quando o militar tiver constituído advogado ou lhe for nomeado defensor, os autos deverão ser repassados ao advogado defensor mediante recibo. O que é importante aqui? Que tem uma diferença entre o militar retirar o procedimento para a defesa, né? O próprio militar fazendo sua autodefesa, ele vai lá e retira o procedimento, e o seu advogado. Por quê? Porque o advogado, ele pode ficar com os autos, né? Os direitos dele lá da OAB permite que ele fique com os autos. E o militar, em tese ali, né, ele não poderia ficar com esses autos porque ele não tem essas prerrogativas da OAB, essas prerrogativas de advogado. Isso é importante por quê? Porque na prática não é assim que ocorre. Às vezes vai tentar associar a questão na prática e não é assim que ocorre. Geralmente, nas sessões administrativas aí, o que acontece, o militar ele acaba levando, mas o mapa fala que o militar não teria esse direito, que ele teria que verificar lá o procedimento na própria sessão. No máximo, ele poderia retirar o procedimento para fazer uma cópia. Cuidar também aqui, ó, que às vezes alguma questão vem lá e coloca, que conta uma historinha tentando enrolar lá, falando porque advogado não precisa de recibo, ou alguma coisa desse tipo, então toma cuidado. Vocês vão perceber que as questões do CRS, elas são grandes, e no finalzinho ali, eles costumam mudar aquelas palavras finais. Então, eu penso que às vezes pode ser alguma pegadinha de prova aí, falar que não precisa de recibo, porque é advogado, porque é da OAB, e às vezes a pessoa ali escorrega nisso aí. Continuando. Se o militar estiver realizando a autodefesa, poderá obter, a princípio, carga dos autos do processo procedimento administrativo, o qual ficará à sua disposição na repartição militar, uma vez que esse não possui qualificações e os direitos legais a que estão sujeitos profissionais da advocacia. Se uma questão, eu penso que uma questão bem elaborada aqui, poderia trocar, falar que o advogado não poderia ficar, né, com os autos, né, e o militar poderia, às vezes trocando esses fatos, falar que, na verdade, o militar que poderia ficar. Então, cuidado, o militar, apesar de, na prática, ficar com os autos, ficar com os procedimentos para defesa,
ele, pelo mapa, ele não teria esse direito, porque ele não tem qualificação e os direitos legais do advogado. Então, o procedimento acaba ficando na repartição militar, fica na seção ali administrativa, para que o militar vá lá, faça seu estudo e faça sua defesa. Quando houver prazo comum, somente em conjunto ou mediante prévio ajuste entre as partes envolvidas, através de petição ou termo nos autos, poderão estes sair da SRH ou equivalente, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada acusado ou procurador poderá retirá-los mediante recibo, devendo devolvê-los até o final do expediente administrativo do mesmo dia. Esse também artigo aqui, ele já foi alvo de prova e eu separei algumas palavras. Por que eu separei? Mediante aqui, ó, prévio ajuste entre as partes envolvidas, entre as partes envolvidas, através de petição ou termos nos autos. Porque às vezes uma questão me falando que só pode sair ali, né, o procedimento quando só tiver petição ou só tiver termo nos autos. Não, são essas duas possibilidades. Pode sair em caso de petição ou termos nos ajustes, termo nos autos. Gente, isso aqui só explicando o que isso aqui significa. Tem alguns procedimentos, algumas transgressões que tem mais de um militar acusado. Então, são várias pessoas tendo interesses ali para se defender, para fazer o estudo ali desse procedimento. Então, não seria lógico, às vezes, um militar ficar com o procedimento e os outros ali ficarem prejudicados. Então, é por isso que tem esse artigo aqui. Outra coisa, falando que, se vier uma questão falando aí que nunca, né, procedimentos que houver prazo comum, nunca poderão sair da administração. Isso estaria errado, porque pode ser sair da sessão, mesmo não tendo, gente, aqui, o prévio ajuste entre as partes para a obtenção de fotocópias. Então, vou tentar explicar melhor isso aqui, se um procedimento tiver esse prazo comum para as pessoas envolvidas, ele só sai da administração caso tenha esse prévio ajuste. E esse prévio ajuste tem que ser por petição ou termo nos autos. Beleza, isso aí é uma coisa. Contudo, pode sair, né, esse procedimento aí, mesmo não tendo esse prévio ajuste, quando você for obter cópias. Então, se você for obter essa cópia, bastando você entregar ali no final do expediente, você pode retirar, mesmo sem esse prévio ajuste. Um ponto importante que deve devolvê-los até o final do expediente. Eu já vi questão dessas mais antigas aí, que fala devolvê-los até 48 horas, devolvê-los no próximo dia útil. Não é devolver até o final do expediente do mesmo dia, não é do próximo dia útil, não é em 48 horas. Então, cuidado com esse finalzinho. Eu falei para vocês, a banca ela gosta de questões com bastante linha, bastante grandes aí, né? Grandes. Então, pode ser muito fácil ela vir aqui e mudar esse finalzinho. E vocês vão ver que tem questão que já ocorreu isso. Continuando. Os autos do PAD, PADS e PAI. Esse aqui também é uma exceção. Nesses casos, né, nos processos aqui demissionários ou exoneratórios, por ser geralmente, né, um processo que leva a demissão ou exoneração aí do militar, eles são mais delicados. Então, o que acontece? Esse procedimento, em tese, né, como está escrito no mapa, ele não pode ser entregue nas mãos diretas ali do militar acusado. Isso aí é justamente para evitar o quê? Às vezes o militar está descontente, ele já está ali, às vezes pensando que vai sair, às vezes está com um problema psicológico, ele faz o quê? Extravia esse documento. Então, isso aqui é para ter um respaldo para a administração. Esse procedimento só pode ser entregue em carga nas mãos do defensor constituído pelo acusado. E outra coisa também que tem que ter nesse tipo de procedimento, vai entregar para o defensor, somente para o defensor,
E ainda, né, uma outra precaução é que deve ser feita uma cópia digitalizada e mantida em posse da administração. E você percebe aqui a palavra, ó, obrigatoriamente, obrigatoriamente. Cuidado que às vezes vem facultativamente para você não errar. Então é obrigatório tirar essa cópia digitalizada e manter na administração. Continuando, artigo 9º. O chefe da SRH ou equivalente militar protocolista devidamente responsável pela atividade deverá registrar a retirada e a devolução dos autos em carga em livro ou ainda no sistema informatizado, onde houver, devendo o servidor militar solicitar ao advogado ou estagiário a exibição da carteira profissional. Então, eu separei de vermelho aqui essas palavras, porque alguma questão pode vir aqui falando que só o chefe da SRH que deve registrar a retirada e a devolução dos autos. E não é o chefe da SRH ou o militar protocolista. Se vier faltando aqui na questão, falando que é só o militar protocolista ou só o chefe da SRH, a questão vai estar errada. O que acontece? Isso aqui é uma forma de controle dos militares que trabalham no SRH. Todo procedimento que sai ali da sessão tem que ser protocolizado, né? Ali, né? Protocolado, né? Ali em livro próprio. E ele fala que tem que ser dado carga em livro próprio e ainda no sistema informatizado. Tomar cuidado também aqui, porque às vezes fala que foi dado carga em livro, então não precisa em sistema informatizado. Agora está em sistema informatizado, não precisa mais dar carga em livro. E não é. Tem que ser dado carga em livro, vocês têm que dar assinatura ali no livro para a saída desse processo e ainda também está em sistema informatizado. Um ponto que eu marquei aqui de roxo no final aqui, ó, servidor militar solicitar ao advogado ou estagiário a exibição da carteira profissional. Eu já errei questão por causa disso aqui, porque nos próximos artigos vai ter uma parte falando que você não pode reter a carteira. E eu acabei confundindo. Eu pensei o quê? Que você nem poderia, às vezes, ele pedir, né, para exibir essa carteira. Na hora da prova eu fiquei com dúvida. Então, cuidado com essa parte aqui, que você pode pedir ali, né, a carteira, contudo, você não pode reter nenhum tipo de documento como condição para entregar o procedimento administrativo. Sempre que os autos forem entregues para a carga, o responsável pelo ato providenciará a colheita da assinatura do detentor provisório do documento com alerta alusivo aos delitos escritos no artigo 316, supressão de documento do Código Penal Militar, e ainda 314, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento do Código Penal Militar. Também eu não vi questão desse tipo, mas também é plausível aqui, às vezes, trocar essa parte, supressão de documento, colocar falando que é o artigo 314. Ou falar também aqui que esse extravio é o artigo 316. Não se espante, porque tem prova que o CRS ele cobra até pena. Então, para ele, às vezes, substituir, trocar esses artigos aí, não é difícil, porque, como eu falei, até pena de crime é cobrado na prova do CRS, então exige realmente esse esforço de memória. Continuando, serão sempre anotados, né, os dados. Então, aqui, ó, toda vez que for sair um documento, deve ser anotado ali os dados, né, dessa pessoa que está retirando, né, o procedimento administrativo ali da sessão. Deve, né, se anotar ali o nome, endereço, telefone, número de inscrição na OAB do advogado. E caso, né, policial, você vai lá, anota o número de polícia. Ao receber os autos em devolução, o responsável, antes de dar baixa na carga, deverá proceder conferência de suas folhas e peças à vista do interessado. Eu não coloquei de vermelho, mas eu estou lembrando aqui, ó, cuidado, às vezes vai colocar assim, que ao receber, né,
o procedimento, após dar baixa na carga, deverá proceder. Então, cuidado, às vezes ele vem cá e tira esse antes e coloca a palavra depois. E não é. Antes de dar baixa na carga, você deve ali fazer essa conferência. E essa conferência não é qualquer conferência, você tem que fazer a conferência na frente do interessado. Justamente para evitar depois ali, né, o militar falou que entregou, né, às vezes, o procedimento completo e não entregou. Então, também eu marquei aqui no final aqui, às vistas do interessado. Vocês vão ver que eu sempre vou marcar essa palavra também aqui, ó, deverá e poderá. Porque poderá é facultativo e deverá é obrigatório. Então, se substitui uma palavra aqui, deverá por poderá, torna a questão errada. Continuando. Outra coisa aqui, só lembrando, ó, eu tinha esquecido de falar. Às vistas do interessado. Aí vai colocar lá, às vistas do encarregado. Cuidado, então, ó, às vistas do interessado. Essas palavras, finalzinha de incisos, finalzinha de artigo, são fáceis para ser mudadas aí na hora da prova e tornar a questão errada. Artigo 10. A FRH continuamente deverá proceder à auditoria, né? Deverá fazer controle de prazos desses procedimentos, comunicando qualquer irregularidade à autoridade competente. É aquilo que a seção faz. Toda a seção administrativa ali responsável pelo procedimento, ela vai ter que ter um controle da saída de todos os procedimentos. Eu coloquei também aqui, ó, autoridade competente. Está batido isso que eu falo, mas é importante, ó, comunicando qualquer irregularidade ao encarregado, ao comandante. O comandante é uma autoridade competente? Mas torna a questão errada, porque as questões do CRF são literais. E não adianta depois que, vou fazer recurso, não. Então, ó, comunica a irregularidade à autoridade competente. Cuidado, às vezes vem encarregado e você passa batido. Quando existirem no processo documentos originais de difícil restauração ou circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos na SRH, a secretaria, o cartório, a autoridade competente providenciará sua entrega por meio de fotocópia. É aquilo. Se o documento é importante, se o documento tem uma particularidade dele ali, você não entrega, às vezes, o documento, você entrega a fotocópia. E deve observar também nesse artigo 8º que fala no final aí do artigo 11, que também, caso o interesse for só do interessado, daquele que está requerendo, quem vai pagar, quem vai arcar com esse custo vai ser o requerente. A administração não arca com esse tipo de custo. Artigo 12. É proibida a retenção de documentos de identidade ou da carteira de identidade profissional do advogado, estagiário, de militar ou civil pela administração. Então, eu falei isso aí antes, né, que você pode pedir a identificação. Contudo, você não pode reter como condição qualquer tipo de documento. Às vezes ele vai lá, a banca inventa uma historinha também aqui, ó. Não pode reter documento de identidade de estagiário, né, de advogado. Contudo, de militar pode ser feito por trabalhar na administração. Então, cuidado. Que não pode de ninguém, não pode, em hipótese alguma, reter documento como condição para a entrega de procedimento administrativo. Vou encerrar, volto depois no capítulo 2 dos processos disciplinares sigilosos.